Venezuela enfrenta uma de suas piores crises políticas. Em uma entrevista, o cardeal Baltazar, arcebispo de Mérida, fala sobre o papel da igreja nesse momento delicado do país. Em um mês, já foram registradas 30 mortes. Esta declaração foi feita pela Promotoria da Venezuela depois da onda de protestos contra o governo de Nicolás Maduro. Essas cenas mostram uma verdadeira batalha. A responsabilidade do que está acontecendo tem sido atribuída à oposição e ao império que quer entrar no país. O que temos visto ultimamente com grande preocupação é o desejo do governo de culpar a igreja, o desejo de culpar os bispos por serem responsáveis por criar este clima de violência. Eles têm nos responsabilizado tanto materialmente quanto intelectualmente pelo que está acontecendo no país. Esta é a análise do cardeal Baltazar Porras e dos bispos venezuelanos que têm sido a voz dos mais fracos. O cardeal clama por uma solução pacífica a essa tensão, que nas últimas semanas se manifestou sob a forma de intensas refutações do governo. A situação é delicada, mas o cardeal diz que não há possibilidade de uma guerra civil por uma simples, mas dramática razão. É quase impossível termos uma guerra civil, porque em uma guerra deve haver dois grupos armados, e aqui nós vemos que só uma das partes tem armas. Não é fácil imaginar o que significa viver em uma sociedade onde o medo penetra até os ossos. É através de propagandas oficiais e pelo modo como eles intervêm, tanto a força pública quanto estes grupos paramilitares que geram paralisia no país. Os bispos dizem que a crise na Venezuela é insustentável, principalmente porque há vidas em perigo. Não é só a insegurança que tem aumentado, mas também a escassez de alimentos. As pessoas estão lutando por comida. Muita, infelizmente, há muita fome. A Federação Médica Venezuelana tem feito estudos que mostram que o peso da população diminuiu e como o consumo de proteínas caiu drasticamente. Agora, basicamente o trigo tem sido proporcionado pelo governo por meio dessas sacolas que são vendidas, porque os produtos estrangeiros que podem ser obtidos estão com preços astronômicos que a maioria da população não pode comprar. Por esse motivo, o cardeal está em busca de soluções e o Vaticano disposto a ajudar a encontrar. Entretanto, como indicado na carta escrita pelo cardeal Parolin, em dezembro passado, 4 condições são necessárias para que haja diálogo: a libertação dos presos políticos, novas eleições, a devolução do poder à Assembleia Nacional e a assistência médica internacional. O Vaticano sempre esteve disposto, assim como a Conferência dos Bispos, a ser um facilitador, ao invés de ser um mediador. O Vaticano tem tentado promover o diálogo entre as partes, baseado em um plano que não é e não tem que ser político ou baseado em interesses partidários, mas sim nas reais necessidades do povo, e isso que precisamos para uma solução imediata. O cardeal participou em Roma de um encontro da Ação Católica, na qual afirmou que é difícil o futuro na Venezuela, mas apesar disso, é necessário se fazer ouvir para que o país volte a ser um lugar tranquilo para os venezuelanos. O Vaticano está trabalhando para se reconciliar com a sociedade dos lefebvrianos. As diferenças de interpretação sobre o Concílio Vaticano II geraram essa ruptura. Ainda não há uma data para a esperada reconciliação dos lefebvrianos com Roma, mas o clima de diálogo é muito bom. Guido Pozzo, secretário do Vaticano na comissão responsável por dialogar com a Sociedade de São Pio X, diz que o próximo passo precisa ser dado por eles. A reconciliação vai acontecer quando o Monsenhor Filei aderir formalmente à declaração doutrinal que a Santa Sé entregou a ele. Essa também é a condição necessária para eles procederem à regularização institucional com a criação de uma prelatura pessoal. Eu percebi que não há um espírito controverso, mas construtivo. Os diferentes pontos de vista ou opinião que temos em alguns assuntos
não precisam levar necessariamente à divisão, mas a um enriquecimento mútuo. Eu percebi que a prioridade para eles superar essa ruptura com a Santa Sé. Para eles, é prioridade sobre outras questões. Rispetto ad altre preoccupazioni. Antes de estabelecer uma prelatura pessoal, o Vaticano vai consultar conferências episcopais de áreas onde a sociedade atua. Guido Pozzo pontua que a chave para a reconciliação está no entendimento do Concílio Vaticano II. As interpretações que foram feitas por alguns teólogos, intelectuais e a mídia encorajaram rupturas similares à dos lefebvrianos. Bento XVI, na mensagem de Natal à Cura em 2005, lembrou que essas interpretações errôneas fomentaram a concepção equivocada de que o concílio simbolizou uma quebra com a doutrina anterior, ao invés de uma continuidade. Essa contradição, essa sobreposição, gerou um clima de conflito, confusão e incerteza sobre a interpretação do concílio, que está na raiz das críticas e dificuldades levantadas pela Fraternidade de São Pio X. Primeiro foi João Paulo II, seguido por Bento XVI, que trabalhou intensamente pela reconciliação com os lefebvrianos. O Papa Francisco assumiu, desde então, o dever que lhe restava, e seu estilo não foi indiferente à sociedade. Parece que a atitude do Papa argentino tem ajudado, porque eles deixaram de se sentir examinados ou julgados pela Igreja. Eles perceberam o interesse real do Vaticano em tentar compreendê-los. Você já ouviu falar de um escritor russo chamado Dostoiévski? Um grupo está estudando os personagens dele por um ponto de vista religioso. Embora encontrar o simbolismo religioso nas ações do Papa Francisco possa ser fácil para a maioria das pessoas, procurar o simbolismo religioso na literatura também tem o poder de afetar as pessoas da mesma forma. Fyodor Dostoiévski, autor de obras famosas como Crime e Castigo e O Idiota, está sendo estudado por muitos da Rússia e de todo o mundo. Uma conferência realizada em Santa Croce, em Roma, na Itália, mostrou como suas obras estão intimamente ligadas ao Evangelho. O que encontramos nos seus livros torna-se mais evidente à medida que aprendemos a compreendê-lo. A primeira coisa que devemos ver é a alegria. Qual alegria? A alegria de que você também é filho de Deus, que Cristo vive em você e que Ele abriu a vida eterna para você. Kazaktina é fundadora do Comitê de Pesquisa para o Patrimônio Artístico de Dostoiévski. Ela diz que Dostoiévski baseia seus personagens em um ponto mais básico do que as leituras permitem entender, o da religião. Isso é evidente no trabalho artístico e seleção cuidadosa de suas palavras. Mais do que falar sobre arte, o que ele mostra é essa conexão, com respeito às palavras e à pessoa que pronuncia a palavra. Dostoiévski relaciona a arte de uma forma tão direta quanto possível. Ele fala da palavra artística como um modelo de consciência da própria existência através do homem, através da mudança. Uma artista em particular transferiu 5 personagens para imagens estáticas, esperando que a profundidade e a beleza de suas palavras possam ser compreendidas pelo mundo abstrato. His point of view. Dostoiévski foi capaz de me dar o seu ponto de vista, que é de entrar em cada personalidade. Podemos dizer que isso é um retrato interior, não é mesmo? Então esse é o meu caminho. Eu sou pintora, eu sou artista, mas estou em um palco que descrevo como o palco interior. I'm an artist, but I am on a stage which what I depict is the inside. Assim como a Bíblia traduziu a mensagem de Deus em palavras, autores e artistas também podem expressar uma linguagem verbal e visual em uma linguagem religiosa. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais da Guarda Suíça.